Vamos para a palavra? Amém? Quem está animado aí? Amém. Glória a Deus. Josué, abra sua Bíblia em, Josué não, Êxodo 14, do versículo 14 ao versículo 27. Amém? Querido, a gente vai falar um pouco hoje sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é sobre propósito. Quem aqui já entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Quem não entendeu ainda, hoje nós vamos ensinar a como você vai descobrir qual o propósito que Deus tem para você. Mas só o descobrir não é tudo. O mais importante é descobrir e viver tudo que Deus tem para você. Amém? Deus tem bênção para nos dar, mas também tem um propósito abençoado para nossas vidas. Contudo, esse propósito só pode acontecer quando buscamos a Deus de todo o coração. Como é que eu vou saber, pastor, qual que é o propósito que Deus tem para mim? Quando eu tenho uma intimidade, um relacionamento com Ele, estabelecido, através de oração, através de leitura da palavra, Deus vai revelar para mim o que é que Ele tem preparado para a minha vida. Amém? Vamos ler lá então, Êxodo 14, do 14 ao 27. Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e pôs-se atrás. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez-lo andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios
ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. Amém, queridos? História de Moisés, eu acho que todos nós aqui já conhecemos, né? Ela é famosa, acho que todos aqui já devem ter ouvido muito falar sobre Moisés. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o propósito que Moisés tinha. E não somente sobre o propósito que ele tinha, mas sim em ele ter obedecido a Deus. Mas sim em ele ter vivido o propósito que Deus propôs para ele. E nós vamos falar também sobre a preparação que Moisés passou para que ele pudesse viver aquele propósito. Quando Moisés nasceu, Deus já tinha um propósito para ele. Porém, Moisés não estava pronto para poder exercer esse propósito. Moisés precisou ser preparado durante anos para que ele pudesse exercer o propósito e fazer a vontade de Deus. E Moisés, ele teve essa obediência diante de Deus. Por mais difícil que foi a vida de Moisés, em alguns momentos, ele não teve dúvida em obedecer a Deus. Por mais difícil que fosse a vida de Moisés, ele não questionou. Por mais difícil que fosse viver no deserto, Moisés não pediu para Deus, não, muda aí um pouquinho, volta eu lá para o palácio. Não, dá só um jeitinho aí. Moisés não fez isso. Moisés, ele simplesmente obedeceu e viveu todo o propósito que Deus tinha proposto a ele. Amém? Muitas vezes não entendemos o propósito de Deus e a gente fica lutando, né? Se perguntando, Deus, mas qual que é seu propósito? E aí às vezes a gente fica querendo nós desenharmos um propósito para que Deus use aquele rascunho nosso para fazer da nossa forma, conforme a nossa vontade. Muitas vezes, ao invés de nós chegarmos diante de Deus e falar assim, Pai, qual é o teu propósito para mim? Qual é a tua vontade para mim? Nós chegamos diante de Deus com um papelzinho escrito, falamos assim, Senhor, deixa eu te mostrar aqui, quando eu tiver 18 anos eu quero isso, com 30 isso daqui, com 40 aqui, com 50 eu já não quero trabalhar mais, quero só viver, só aproveitar, quero só ficar em paz. Muitas vezes chegamos diante de Deus achando que isso é o propósito de Deus para nós, e não é. O que nós temos que entender é que quando nos dispomos a viver o propósito dele, o propósito sempre será, querido, totalmente diferente daquilo que nós temos no nosso coração. Pode ter certeza disso. O propósito de Deus para você, ele sempre vai te surpreender em duas coisas. Primeiro, no propósito. Segundo, da forma como ele vai te abençoar quando você viver o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Amém? Nessa época, o povo israelita, eles tinham muita dificuldade em entender o propósito. E quando você não entende o propósito, automaticamente o que é que você faz? Quando não entendemos o propósito, nós murmuramos. Quando nós não entendemos o porquê estamos passando por algo, nós simplesmente reclamamos, nós simplesmente murmuramos. Quando nós murmuramos, é o mesmo que você levantar um louvor a Satanás. Quando nós reclamamos, é o mesmo que nós levantarmos um louvor a Ele. Quando nós fazemos isso, olha só, querido, como isso daqui é importante. Quando eu tinha, acho que 10 ou 11 anos, quando nós nos convertemos, a minha mãe sempre falava para mim, não murmure, não murmure, não murmure. E eu entendia, murmure, murmure, murmure. Fazia totalmente ao contrário. Quando você murmura, o diabo entende que você está murmurando, porque você não entendeu qual é o seu propósito em Deus. Quando você não entende o seu propósito em Deus, você não tem autoridade sobre Ele. E houve silêncio? A autoridade que Deus te dá, querido, está no propósito que Ele tem para você. A autoridade que Deus te dá está no propósito estabelecido para a sua vida. Ah, pastor, e como que eu vou adquirir essa autoridade? Viva o seu propósito.
Quando você vive o seu propósito da maneira que Deus tem para você, você adquire essa autoridade. Quando você adquire autoridade, Satanás sabe que você tem autoridade sobre ele. Porque ele sabe que você entendeu o seu propósito. E mais do que tudo, você está vivendo o propósito que Deus tem para você. E aí, meu irmão, ele pode até tentar. Ele manda umas setas, manda uns trem lá, mas aí ele já é mais que derrotado. Amém? Já é mais que destruído e você já é mais que vencedor. E aí, querido, vou te falar uma coisa. Só reclama, só murmura quem não sabe o propósito que Deus tem para a sua vida. Só reclama e murmura quem ainda não sabe o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, nessa noite, eu quero convidar você para a gente ver um pouquinho sobre a história de Moisés. 3 tópicos para a gente entender a que ponto Moisés foi preparado e os pontos onde Deus usou Moisés depois. Primeiro quando Deus escolheu Moisés, depois quando Deus preparou Moisés, depois quando Deus usou Moisés dentro do propósito dele. E aí nós vamos poder entender nessa noite se nós estamos num nível onde Deus já está nos usando, ou nós estamos num nível onde Deus está nos preparando, ou nós ainda precisamos entender qual é o propósito para que a gente possa viver ele. Amém? Aprendendo o propósito de Deus. Primeiro tópico. Desde o nascimento, Moisés teve um propósito especial para a vida. Foi tirado das águas e livrado dos soldados para salvar o seu povo. Mas para aprender que Deus tinha um propósito para a sua vida, Moisés precisou passar por 2 escolas. Escola do palácio, escola do deserto. Escola do palácio. Qual foi a escola do palácio para Moisés? Moisés viveu durante 40 anos de sua vida. Embora ele não soubesse, mas Moisés estava sendo preparado nesses primeiros 40 anos. Nesses primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a liderar um povo. Moisés foi tratado como um príncipe. Moisés aprendeu a escrever. Se Moisés não tivesse aprendido a escrever, como que ele ia escrever depois do que Deus estava falando para ele? Amém? Ou seja, 40 anos Moisés viveu no palácio, sendo preparado por Deus. E aí eu te falo, querido, nós também temos um período que estamos vivendo nesse palácio, onde Deus está nos capacitando, onde Deus está nos preparando, onde Deus está nos prosperando, onde Deus está nos ensinando algo, onde Deus está te capacitando profissionalmente para que você possa lá na frente fazer a diferença na vida de pessoas, para que você possa lá na frente abençoar pessoas. Deus nos capacita dessa forma também. Deus nos prospera, nos abençoa para que possamos abençoar pessoas, para que possamos fazer a diferença na vida de pessoas. Todo o propósito de Deus, querido, quando envolve dinheiro, não é deixar você rico, é abençoar pessoas através da sua vida. Mas quando você entende que você é um canal de bênção, um canal ele nunca seca, um canal ele nunca fica sem recurso. Ou seja, quanto mais você abençoa, mais Deus multiplica aquilo que você está dando. Quanto mais você coloca, mais Deus te dá. Quanto mais você oferta, mais Deus te dá. Quanto mais você semeia, maiores são as suas colheitas. Isso é propósito. Mas primeiro eu tenho que entender o porquê. Deus nunca vai te dar dinheiro para você poder bater no peito e falar: eu conquistei, eu consegui. Não é para isso. Deus nunca vai te dar dinheiro para você esfregar na cara do irmão que Deus abençoou você e não abençoou ele. Isso não é propósito, isso é o homem. Deus nunca vai te dar dinheiro para você comprar uma casa ou um carro e você esfregar na cara dos irmãos e falar assim: ó, Deus abençoou eu, mas não abençoou você, eu sou melhor, você não. Não é para isso, querido. Não é para isso que Deus te abençoa. Não é para isso que Deus coloca riqueza nas suas mãos, nas nossas mãos. Deus coloca para que possamos ser bênção na vida das pessoas. Nós temos que entender que nós somos um rio de água viva. Tudo que passa por mim vai para abençoar alguém. E se eu não entender isso, querido, pode ter certeza que a torneira fecha. Amém?
E aí eu te digo, então, se estiver tudo bem com você, provavelmente você está sendo preparado nesse lugar. Num lugar tranquilo, no palácio. Aprendendo a conviver com as coisas boas. Sendo capacitado para ensinar alguém. Quantas pessoas que Moisés pôde ensinar depois, hein? Imagina, naquela época como era difícil aprender a escrever, né? Era para poucos. A diferença que ele pôde fazer como líder. Segundo, a escola do deserto. Depois que Moisés começou a amar o povo hebreu e defendeu um escravo matando um egípcio, ele teve que fugir para o deserto de Midian, onde passou mais de 40 anos de sua vida. Imagine você sair do palácio e ir para o deserto. Não deve ser bom, né? Seria mais ou menos hoje como sairmos de nossas casas e irmos morar, sei lá, na rua. Ou talvez no mato, escondido, fugido. Moisés ficou 40 anos dessa forma. Só que nesses 40 anos, Moisés aprendeu a conviver no deserto. Calor de dia e frio à noite. Aprendeu a conviver com escassez de água. Aprendeu a conviver com tendo que cuidar das ovelhas. Nesses 40 anos, Moisés formou família, constituiu família no deserto. Deus capacitou Moisés lá no deserto. Amém? Sabe qual é o grande problema, querido? É que muitas vezes, quando nós estamos no palácio, nós não queremos aprender. Nós só aprendemos quando estamos no deserto. Talvez se aprendêssemos enquanto estivéssemos no palácio, não precisaríamos de ficar tanto tempo no deserto. O palácio é mais fácil de aprender. Tem ar-condicionado, comida é melhor, a cama é melhor. Mas a gente fala, não, isso aqui foi Deus que me deu, agora relaxa. Muitas vezes achamos que simplesmente o lugar que estamos ali é o topo do que Deus pode fazer por nós. E aí começamos a simplesmente relaxar, tocar a vida de qualquer jeito, esquecemos o propósito, começamos a viver do nosso jeito, da nossa forma. E não é isso que Deus quer. Aí o que Deus tem que fazer? Falar assim, não, peraí, deixa eu te tirar do palácio um pouquinho, te deixar voltar lá para o deserto, que lá no deserto você me escuta melhor. Quando você tem um filho que é desobediente, lá em casa às vezes acontece isso. Quando você vai na boa e você fala assim, ó, não faz isso, não faz, ó, vou tomar de você. Quando você toma o celular, vixe, aí vira tudo, ó, anjo. Obedece na hora. É só tirar o celular. Tira o celular, tira o acesso à internet, tira as coisas, aí ó, fica tudo em paz. Não tinha necessidade, não é? Mas nós deixamos as coisas acontecer de maneira contrária nas nossas vidas. Porém, deixa eu te falar uma coisa, querido. Deserto não é lugar só para Deus corrigir, não, tá? Então, se às vezes você está passando por um deserto, às vezes Deus permitiu, porque Ele quer te ensinar algo, que só lá Ele pode te ensinar. Amém? Tem lições que só o deserto vai te dar. O palácio não vai te dar. Então, para que você não se sinta culpado, se às vezes você está passando por um deserto, não ache que foi você que foi para lá, porque você errou, porque você fez algo. Talvez o que Deus quer te ensinar, só é possível aprender lá no deserto. Aí Ele permite, para que você volte para lá. Às vezes faltou uma lição para fechar a matéria, né? Aí Deus fala, peraí, ó, você foi mal aqui, vamos voltar lá só um pouquinho, só para você melhorar nisso aqui. E aí você já está de volta. Amém? Deserto faz parte do propósito, querido. Porém, ele nunca vai ser o destino final para a vida de quem tem um propósito. Amém? O deserto, ele faz parte para você entender e viver o propósito. Mas ele nunca vai ser o destino final do propósito que Deus tem para você. Pode ter certeza disso, querido. O deserto não é destino final para ninguém. Deserto é só um lugar de tratamento, de ensinamento de Deus para nossas vidas.
Amém? Então se você entrar no deserto, pode ter certeza, ele vai acabar. Só não deixa durar 40 anos igual durou de Moisés. Mas ele vai acabar. Ah, pastor, e o que é que faz o deserto ele ser duradouro ou ele ser rápido na minha vida? Aí é você com Deus. O seu relacionamento com Ele. O seu nível de oração. Seu nível de entendimento, de entrega. Sabe de uma coisa? Sabe por que muitas vezes nós demoramos muito no deserto? Porque quando nós entramos no deserto, nós começamos a orar para Deus, pedindo para que Deus nos escute. Sendo que o que Deus quer é que nós oremos, para que nós escutemos Ele. Às vezes nós precisamos mudar o sentido da oração, querido. Parar de querer só falar para Deus. Muitas vezes nós precisamos chegar e falar assim: Senhor, fala para mim. Mostra qual é o ponto que eu preciso corrigir. Qual é o ponto que eu preciso aprender com esse deserto? O que eu preciso mudar na minha vida? Eu costumo falar que as melhores orações são aquelas que você começa a louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, dizer o quanto Ele é precioso para nós, o quanto Ele é maravilhoso para nós. E aí você dá aquela descansada em Deus e fica só escutando a voz do Espírito Santo falar no seu coração. Muitas vezes tudo que Deus está esperando de nós é somente isso. Amém? Só que aí vem um outro ponto, querido, que a gente precisa entender também. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, Deus começa a mudar algo em nossas vidas. Amém? Quem já viveu essa experiência? Entendi o que Deus tem para mim, comecei a viver, Deus mudou. Deus mudou o meu trabalho. Deus mudou, Deus me deu uma casa melhor, Deus me deu um carro melhor, Deus me deu um salário melhor. E aí o que é que nós fazemos? Nós achamos que aquilo que Deus colocou em nossas vidas, naquele momento, é o final do propósito. E não é. É só uma fase daquilo que Deus está preparando para nós. É só uma fase daquele lugar que Deus está nos levando. Só que aí acontece o pior. Aí você pega um trabalho e você simplesmente começa a se envolver nesse trabalho num nível que para você ele acaba tendo mais valor do que você estar na presença de Deus na igreja. De repente o trabalho lá fora passa a ter mais valor do que o seu servir a Deus. E aí você é abençoado por um trabalho. Porque Deus está movendo as águas por conta do seu propósito. Deus está movendo as coisas para você poder viver o seu propósito. Mas aí de repente você chega assim: pastor, seguinte, aquela área da igreja que eu sirvo lá, não vou poder servir mais. Por quê? Não, pastor, agora Deus me abençoou, eu estou com um trabalho, pastor, e o trabalho cansa, é puxado. Chega fim de semana, eu estou cansado, eu quero descansar. E aí se eu vim para o culto para servir, pastor, eu não consigo. Aí eu chego na segunda, eu estou mais cansado ainda. Então, pastor, eu não vou poder servir mais, tá? Pastor, eu estava indo no GC, mas agora porque eu estou trabalhando eu não vou mais, porque eu chego em casa cansado. Pastor, eu não posso mais ajudar na limpeza da igreja, porque no sábado à tarde eu preciso dormir, porque durante a semana eu estou trabalhando. Lembra que foi um serviço que Deus me deu. O que é que nós fazemos com isso, querido? Nós pegamos uma pontinha do que Deus começou a mudar em nossas vidas. Pegamos uma fase onde Deus nos colocou, para levar nós para uma fase maior ainda. E fazemos daquilo dali como se fosse o propósito final para nós. E o que é pior, trocamos o servir a Deus por conta disso. E aí o que é que Deus faz? Falou: peraí, então se o problema é o trabalho, vem cá, porque eu prefiro a sua presença do que você no trabalho. Aí o que acontece com o trabalho? Vocês sabem, né? De repente, você não tem mais o trabalho. Por quê? Porque Deus, querido, quando Ele tem um propósito na sua vida, e você entende o propósito, Ele não deixa nada que fique entre você e Ele.
A única coisa que pode ter entre você e Deus é o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Se existir alguma outra coisa que impeça que esse propósito seja vivido, Deus tira. Deus tira ou você tira. Aí é você quem faz a escolha. Mas que não vai ficar ali, não vai ficar. Não pode. Não pode ficar atrapalhando você de viver o propósito. Amém? Segundo ponto, entendendo o propósito de Deus. Passar pela escola do palácio ou deserto é inevitável, mas entender é uma opção. Se vive o propósito, quem está disposto a ser preparado para ele? Querido, nós nascemos com um propósito, mas não nascemos prontos para viver ele. Fala para o seu irmão aí do lado, você nasceu com um propósito. E Deus vai te preparar para você viver. Jesus nasceu com um propósito e foi preparado. Durante toda a vida dele foi preparado para cumprir o propósito. Nós também somos, seremos, porém precisamos entender e permitir sermos preparados para isso. Entender e permitir ser preparados para vivermos o propósito de Deus. E aí deixa eu te falar uma coisa. Quem não vive o propósito, quem não vive o processo, perde o direito ao propósito. Olha só, eu viver o propósito não é simplesmente eu entender o propósito que Deus tem para mim, mas é eu me dispor a ser preparado por Deus, para que eu possa viver esse propósito. Então são duas coisas, eu preciso entender, e eu preciso me dispor a ser preparado. Se Deus precisar me levar para o deserto, querido, Ele vai levar. Porque eu sei que do jeito que Ele vai levar, Ele vai me trazer. Só que quando eu voltar do deserto, eu vou voltar mais forte e mais preparado para viver o que Ele tem para mim. Então se for preciso eu ir para o deserto, eu vou. Eu vou, porque eu tenho a convicção de que eu vou para o deserto e vou voltar de lá mais forte. Deserto é um lugar de preparação. Amém? Deserto não é lugar de humilhação para quem entende o propósito. É um lugar de preparação. O povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite. Querido, olha isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Quando nós entendemos o propósito de Deus, pessoas são abençoadas ao nosso redor. Amém? Quando nós entendemos o que Deus tem para nós, pessoas que estão ao nosso redor têm as suas vidas mudadas, porque nós entendemos e estamos vivendo o propósito. Quando você olha para a vida de Moisés, com mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus na sarça ardente, em Êxodo 3, do 1 ao 15. Coloca aí para nós, fazendo favor. Foi nesse momento que Moisés entendeu. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito.
Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos seus filhos de Israel chegou até mim, e também contempla a opressão com os egípcios, os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém, querido? Querido, isso é o que Deus faz quando você entende o propósito e quando você começa a viver ele. Existem pessoas que estão presas nos mundos espirituais aí fora. Existem pessoas que precisam ser libertas. Existem pessoas que dependem de você, que dependem de mim, que dependem de cada um de nós, querido. Você já parou para pensar que existem pessoas esperando o seu propósito se cumprir, para que o propósito na vida delas se cumpra também? E aí nós estamos brincando com Deus e falando assim: eu não sei se eu quero o seu propósito, eu prefiro o meu. Prefiro viver da força do meu braço e da minha inteligência e do meu querer. E essas pessoas estão perecendo. E aí quando nós chegarmos diante de Deus, o que é que Ele vai cobrar? Porque nós não vivemos o que Ele tinha preparado para nós. E o pior de tudo é que Ele vai mostrar tudo que Ele tinha preparado para nós e o que nós deixamos de viver. Porque simplesmente não quisemos acreditar naquilo que Ele tem. E preferimos acreditar na força do nosso braço, da nossa inteligência. Olha o que Moisés fez na vida desse povo. O povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite se tornou dono de todo o rebanho do Egito. Em uma noite, as casas e palácios egípcios foram destruídas por uma chuva de pedras, e as casas dos hebreus foram preservadas. Em outra noite se tornaram donos de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas pelos gafanhotos. E ao saírem, levaram os tesouros deles, de maneira que foram embora enriquecidos. Querida, essas pessoas tiveram as vidas mudadas por conta de um único homem, que aceitou viver o seu propósito, que se dispôs a ser preparado, que se dispôs a viver todos os processos que Deus tem para mim, para você, que Deus tinha para ele. E muitas vezes o que nós queremos de Deus é simplesmente as bênçãos, mas quando chega no processo nós desistimos.
Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, mas quando Deus vai nos preparar para nos dar aquilo, nós falamos, não, se eu tiver que sofrer, se eu tiver que esperar por algo, se eu tiver que entregar algo, então eu não quero. Muitas vezes nós tratamos Deus simplesmente como alguém para nós pedirmos algo, não queremos entregar nada para Ele. Isso não é viver o propósito, querido. Não é e nunca foi e nem vai ser. Viver o propósito de Deus é uma troca. Sabe qual é a troca, querido? É quando eu falo assim para Deus, eu entendi o propósito que o Senhor tem para mim. A partir de agora, tudo que eu tinha planejado para a minha vida, eu coloco em tuas mãos e abro mão disso daqui, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim, mesmo eu não sabendo o que é, mesmo eu não entendendo o que é, mas simplesmente confiando em Ti. Eu quero e vou viver todo o propósito que o Senhor tem para mim. Você pode ter certeza de uma coisa, quando fazemos isso, Deus muda tudo ao redor das nossas vidas. Quer ver? Terceiro e último tópico. 3. Aceitando o propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, deixou de ser um homem fraco e irado, para viver plenamente a vontade de Deus. Ele enfrentou tudo, voltou para o Egito e conduziu o povo para Canaã. Se não tivesse compreendido e aceitado, não teria condições de suportar tudo o que enfrentou. Era isso que Moisés fez em cada situação, querido. Deus preparou ele para tudo. Deus capacitou ele para tudo. Pastor, e aonde que ele foi capacitado? Lá no palácio e lá no deserto. E às vezes quando Deus quer nos preparar para algo, simplesmente nós falamos assim, não, eu não quero, eu quero só o propósito, eu não quero a preparação. Só que se Deus não te preparar, não tem como você viver o propósito, querido. Se Deus não te preparar, não tem como você viver o propósito. Não tem como. A preparação faz parte do propósito. E viver o propósito é o que Deus tem para nós. Aí você fala assim, pastor, por que você fala tanto em propósito? Por que você fala tanto em propósito? Porque uma hora que você quiser, eu conto a minha vida para você. Eu corri, eu fugi do propósito, eu virava as costas para o propósito, eu não queria. O que eu queria de Deus? Bênção, mas eu não queria viver o propósito. O que eu queria de Deus? Dinheiro, mas eu não queria viver o propósito. Eu queria que Deus me desse dinheiro para eu ter dinheiro na conta, não para eu abençoar pessoas. Eu queria que Deus me capacitasse profissionalmente para me dizer que eu sou o cara, não que Ele é o cara na minha vida. Eu já contei isso no outro testemunho, eu falei, o dia que eu fui fazer uma faculdade, o Espírito Santo falou para mim, não faz. Aí eu falei, mas eu preciso, eu já exerço uma área que eu preciso da faculdade. Ele falou, o dia que você fizer a faculdade, você tira a glória de Deus. Você vai dizer que você está sendo capaz porque você fez a faculdade. E você é capaz porque Deus te capacitou. Aí eu falei, eu não quero a faculdade. Eu quero o propósito de Deus. Há uns dias atrás, nós chegamos para o pastor Cris, para a pastora Natália. Parece loucura o que nós fizemos. Mas eu e a pastora Cláudia chegamos para eles falando assim, ó, eu vou parar. Ele falou, vai parar com o quê? Eu falei, eu vou parar com os meus negócios. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu estou sentindo que os meus negócios estão me tirando do meu propósito. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, pastor, eu trabalho para 5 empresas. Eu vou ficar com uma só. Ele falou, vai ficar com uma só? Eu falei, vou ficar com uma só. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele orou e falou assim, vai porque Deus já tinha mostrado para mim que você precisava fazer isso. Um dia eu estava em Brasília, num quarto de hotel, esperando chegar um outro parceiro para a gente ir para a Bahia, atender uns clientes lá. E aquele dia Deus mostrou para mim que eu estava sacrificando o meu propósito para que eu pudesse ter dinheiro. Por quê? Porque às vezes, querido, o diabo começa a colocar na sua mente que dinheiro é mais importante que tudo. Às vezes você começa a achar que o seu propósito é simplesmente ganhar dinheiro. E não é. Seu propósito é viver o que Deus tem para você.
Se ali tiver incluso riquezas e dinheiro, amém. E se não tiver, amém também. O que importa é você viver o propósito que Deus tem preparado para você. E o principal, ninguém vive um propósito sem dizer não para algumas coisas. Todo propósito tem um custo, querido. E o custo não é só a preparação no deserto. Todo propósito, Deus pede para que você abra mão de algo. Quando eu voltei dessa feira lá na Bahia, eu voltei incomodado. E eu falei para minha esposa, falei para a pastora Cláudia, falei, eu vou me desligar. Falei para ela, mas eu vou esperar passar a safra, 30 de setembro eu encerro com as empresas. E eu comuniquei as empresas. E aí eu estava lá, uma semana depois eu estava em Sorriso. E num dia de campo, eu estava palestrando lá para uns 12 ou 15 produtores de algodão. Quando eu terminei, um rapaz me mostrou uma foto que ele tirou. E aí, nessa foto, estava eu conversando com eles, explicando algo para eles. E o Espírito Santo falou assim, quem te colocou aqui? Eu falei, foi Deus. Ele falou, Deus te colocou. E agora Deus te tira. Naquele momento, eu entendi que tudo que nós estávamos fazendo, em cortar negócios, em diminuir negócios, em diminuir viagens, em diminuir, estar fora de casa, estar fora, longe dos filhos, longe da igreja, Deus estava aceitando aquilo. E Deus aceitou. E quando eu saí de lá, eu saí com o coração assim. O pastor Cris estava lá em Sorriso também, e eu fui conversar com ele à noite. Eu falei, cara, eu não vou esperar 30 de setembro, eu vou encerrar logo. Eu falei, eu não aguento mais. Mas o que eu não aguentava, querido? Só a sensação de não estar vivendo o propósito que Deus tinha para nós. Dia 30 de abril, dia 29 de abril, nós fomos ungidos pastores. E quando nós fomos ungidos pastores, eu falei que eu queria viver todo o propósito que Deus tinha para mim, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E eu sempre falei para Deus, se existe algo que atrapalha o meu propósito, que Deus tira. Se existe algo que me desvia do meu propósito, que Deus tira, que Deus tira, que Deus tira. Custe o que custar, mas que tira. Eu não quero nada para a minha vida, para a vida da minha família, que seja fora dos propósitos de Deus para nós. Não quero nada. Nada, 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 nada. A única coisa que nós queremos é viver no propósito. E eu te convido nessa noite, querido, para você refletir se a sua vida está ligada no propósito. Se você já entendeu qual que é o propósito que Deus tem para você. Pastor, eu não entendi, o que eu faço? Seu relacionamento com Deus, na sua oração com Deus, na leitura da palavra, no seu devocional, é lá que Ele vai revelar. E se você falar assim, não pastor, eu estou orando e mesmo assim eu não estou entendendo. Nós somos em 5 pastores aqui na igreja. Nós estamos aqui para te ajudar. E a gente junto com você, orientados pelo Espírito Santo, nós vamos entender qual que é o propósito que Deus tem. E você vai viver esse propósito. Você precisa viver esse propósito, querido. Nós não estamos aqui para brincar. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, nós precisamos chegar diante dEle e falar assim, Pai, está aqui, eu vivi o que o Senhor tinha para mim. E sabe qual é o mais bacana? Quando nós entendemos isso, de diminuir o ritmo de trabalho, em uma empresa eu comuniquei a eles que eu não queria mais. E numa outra empresa eles me ligaram e falaram assim, Jefferson, nós vamos encerrar o seu contrato. Eu falei, é? Eu falei, por quê? Não sei. Deu uns cortes aí, o setor automotivo caiu muito, e é uma empresa que atende o meu mercado, o mercado automotivo. Eu falei, amém. Na hora eu quis ficar, eu falei assim, mas por que eles estão me cortando? Era eu que queria comunicar a eles que eu ia sair, né? Aí o Espírito Santo falou assim, não é você, é eu. É eu quem faço. Não é você quem faz, sou eu quem faço. E aí, querido, ficou uma empresa. Aí o pastor Cris até falou assim, você já conversou com essa empresa? Eu falei, não.
Ele falou, você é doido? Eu falei, não, mas vou conversar. No dia que eu fui conversar com eles falaram assim, Jefferson, nós estávamos aqui conversando há uma semana atrás, 15 dias mais ou menos, do que é que a gente precisava fazer para que você fosse exclusivo nosso e não trabalhasse para mais nenhuma empresa. Falei, Deus, Deus é Deus, né? Naquele momento eu falei, eita. Aí eu cheguei para a Cláudia e falei assim, amor, só que eles estão formando uma diretoria lá e eu acho que eles vão querer que eu assuma a função de gerente, eu não vou aceitar. Ela falou, por que não? Eu falei, porque eu vou ter que viajar do mesmo jeito. Ela falou, mas você vai falar para eles? Eu falei, não vou falar. Deixa o negócio fluir. Quando foi semana passada, a gente fez uma viagem juntos. E aí eu fui conversar com eles, eles falaram assim, Jefferson, nós temos um vendedor na região de Rondonópolis, que ele não tem acesso às grandes contas do mercado agrícola. E nós precisamos de alguém que faça isso. Falei, tá, e aí? Ele falou, nós queremos que você fique trabalhando dentro de Rondonópolis e região, sem precisar viajar, sem precisar ficar fora, atendendo só as grandes contas da empresa. Falei, Deus é Deus. Deus é Deus, querido. E é esse sentimento que nós temos que ter, essa sensibilidade. E se existe algo em nossas vidas que está atrapalhando de Deus mover o propósito, de a gente viver aquilo que Ele tem para nós, querido, nós precisamos tirar. Por mais que às vezes parece que vai nos custar, mas não vai custar. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos por entendimento daquilo que Ele tem para nós. E você pode ter certeza de uma coisa, tudo que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos fazer com os nossos braços. Nós nunca vamos conseguir fazer, querido, com os nossos braços, nada perto daquilo que Deus tem para nós. Só que nós precisamos nos dispor, estar abertos, estar prontos. Se eu precisar entregar algo na minha vida que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, eu vou entregar. Se eu precisar abrir mão de algo, eu vou abrir mão de algo. Ou se eu precisar tomar uma decisão da qual eu tenho que tomar, eu vou tomar. Mas o que importa é que eu vou viver o que Deus tem para mim. Sabe toda aquela riqueza que você sonha em ter? Aquele carro, aquela casa, aquele salário, aquele emprego, aquela empresa. Aquilo lá já está pronto, querido. Só que está pronto dentro do propósito que Deus preparou para você. E não dentro daquilo que você planejou. Está dentro do que Ele planejou. Deus realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, mas desde que nós estejamos alicerçados e alinhados e vivendo todo o propósito que Ele tem para nós. Se coloque em pé.